Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nós estamos começando mais uma semana do nosso curso. Nós estamos na disciplina Introdução ao Ambiente de Saúde, na semana 4. E nessa semana nós vamos falar sobre Política Nacional de Humanização. A Política Nacional de Humanização, também chamada de Humaniza SUS, ela foi lançada em 2003 e ela tem como proposta, mudar, influenciar e alterar a maneira tanto de cuidar quanto de gerir o sistema de saúde. Ela tem como alguns princípios a questão da participação, de todos os sujeitos envolvidos no processo de produção de saúde, visando trabalhar as questões de poder, de relações dentro dos aparelhos de saúde, que muitas vezes podem trazer atitudes que não são humanizadas, né? Então, o Humaniza SUS ele vai trabalhar e vai trazer alguns princípios, que são aplicados dentro do processo de produção de saúde dentro do SUS. Podemos dizer que a Política Nacional de Humanização ela tem uma proposta ético, estético e política. Por quê? Ética no sentido que vai envolver a mudança de atitude de todos os envolvidos no processo, usuários, gestores e profissionais de saúde, trazendo uma questão ética, uma relação mais ética dentro dos processos de trabalho. Estética, porque ela se refere ao processo de produção de saúde e das subjetividades autônomas e protagonistas, no sentido de que um dos princípios do Humaniza SUS é fazer com que as pessoas participem, e que elas sejam vistas além, da sua doença, além das suas necessidades de saúde e vistas como um ser humano integral. E política, porque envolve toda a organização dos processos de saúde em todos os níveis, sejam eles no nível municipal, estadual ou federal. E vai envolver todas as práticas de atenção e gestão na rede do SUS. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os princípios que norteiam, a política. Nós temos 3 princípios básicos. O primeiro é o de transversalidade. Transversalidade tem a ver com que a política ela está relacionada, ela é aplicada em toda a rede do SUS, independente do local. Ela não é uma questão específica para uma determinada área, mas ela deve abranger todo o processo, todo o processo do trabalho da saúde. Ela vai funcionar, também nesse sentido, revendo as relações que existem entre usuários e profissionais de saúde, gestão, e profissionais de saúde, ou seja, envolvendo todos os sujeitos que estão ali. Então, a questão da transversalidade tem a ver com você aproximar, melhorar a comunicação e as relações entre todos os sujeitos envolvidos no processo de saúde. A indissociabilidade entre atenção e gestão está relacionada à participação de todas as pessoas que fazem parte desse processo. As decisões de gestão, elas influenciam no dia a dia, em todos os lugares, onde o SUS atua. Por isso, uma das coisas que devem ser vistas é a participação coletiva, seja dos usuários, seja dos profissionais nas tomadas de decisões. É a questão de não separar o que é gestão daquilo que é feito na linha de frente, daquilo que é feito dentro do processo. Visa uma coletividade, visa trazer para o processo,
de gestão, para o processo de trabalho, a participação de todos. O princípio de protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e dos coletivos, ele visa, como, né, o próprio princípio coloca, o protagonismo, ou seja, a responsabilização de cada pessoa, né, dentro das suas atribuições, a corresponsabilidade dentro do processo, né, então as decisões tomadas em conjunto, né, e também a questão da autonomia, sem perder de vista a autonomia. Então, os pacientes, os profissionais de saúde e as pessoas que estão na gestão, elas devem trabalhar respeitando, né, a individualidade de cada um. No entanto, elas devem entender que cada pessoa tem a sua responsabilidade, o seu protagonismo, né, dentro do processo de gestão de saúde. Isso é importante porque muitas vezes, né, como se a gente for pensar no modelo anterior, né, você tinha lá um profissional de saúde, o usuário, né, o paciente, né, e a gestão de formas separadas, né, e não havia uma participação em conjunto. Então, esse princípio de coletividade também faz parte do sistema do Humaniza SUS. Agora vamos falar um pouco sobre o método, né? O método é a forma como eu aplico algo, né? Dentro de uma situação. Quando a gente fala em método dentro da política, nós estamos falando de três esferas, né? Três princípios. A inclusão de diferentes sujeitos, a inclusão dos analisadores sociais e a inclusão do coletivo. A inclusão de diferentes sujeitos, a participação de todos dentro do processo, sejam usuários, sejam os profissionais de saúde e a gestão. Esse princípio, desculpe, essa vertente, né, do método visa os mecanismos de participação coletiva. Então, por exemplo, as rodas, né, as reuniões das equipes, né, onde esse princípio ele vai dar voz, né, a todos que participam do processo da produção de saúde. A inclusão dos analisadores sociais tem a ver com o processo de mudança, né, da gestão de crises, né, incluindo uma visão coletiva sobre aquilo que está sendo mudado, que está sendo trabalhado, que está sendo alterado. E a inclusão do coletivo tem, né, como o próprio nome diz, visa as formas de trabalho de forma coletiva, de forma em grupo. Tem a ver com o fomento de redes, né, de trabalho em rede, né, de forma coletiva, envolvendo a comunidade, envolvendo outros aspectos, né, da integração, né, dentro da política. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as diretrizes, né? Uma diretriz é aquilo que dá um norte, né, tem a ver com a direção, tem a ver aquilo de práticas que devem ser observadas no processo, né, de saúde dentro do SUS. Vamos lá então. O acolhimento. O acolhimento é um dos princípios principais, né, da humanização, né? Acolher, né, é uma postura que deve ser adotada em todo momento do atendimento. O acolhimento ele é diferente da triagem, né? Ele não é só feito, né, num momento específico quando chega o usuário, o paciente dentro do processo de saúde. O acolhimento ele é mais uma postura, é ouvir, né, as pessoas, né, é entender, né, ter empatia, né, com aquilo, com aquela pessoa, com aquela história daquela pessoa que está chegando ali nos serviços de saúde. Então, envolve também uma postura de resolução, né? Ou seja,
de você resolver o problema, né? De estar observando a necessidade daquele usuário e fazer um encaminhamento de forma correta, né? De forma responsável. E envolve também a questão dos saberes, né? Da questão do compartilhamento dos saberes, né? Da informação. Gestão participativa e cogestão. Tem a ver com aquilo que nós falamos, né, anteriormente. É o pensar coletivo, né? Inclui o pensar e o fazer coletivo, centrado no trabalho em equipe, na construção coletiva, né, e em espaços coletivos, né? Então, a gestão participativa é um dos principais princípios, diretrizes da humanização. É você dar voz a todas as pessoas, né, que participam do processo, né, compartilhar decisões, né, agir de uma forma democrática dentro do processo de gestão, né, construir soluções e tomar decisões coletivamente. A ambiência tem a ver com ambiente, né, com ambiente saudável para o trabalho. Então, uma das diretrizes é criar um ambiente para o trabalhador de saúde, né, e que vai refletir diretamente, né, no processo do atendimento, no processo do trabalho com o paciente, com o usuário, né? E esse é criar espaços saudáveis, espaços, por exemplo, estruturas onde você possa trabalhar de forma adequada, né? Visando a melhoria do atendimento, visando essa humanização dentro do processo de trabalho. Uma das coisas, por exemplo, tem a ver com os locais, como eles são organizados, os equipamentos, né? A forma onde você está trabalhando. Inclusive, nós podemos colocar aí também a questão da estrutura, né? Da estrutura de trabalho, da forma como isso é feito, da organização do trabalho. A clínica ampliada e compartilhada, né? Nessa diretriz tem a ver com a forma integral de ver o processo de saúde. Não só ver a pessoa como o portador de uma doença, né? Mas uma pessoa que traz uma história, uma pessoa que traz, né, uma forma de viver, né? Respeitar essa forma de viver, né? Trazer para, para o atendimento uma visão, né, ampliada, né, para ajudar as pessoas. Nessa visão, nós vamos ter uma visão ampliada do processo de saúde, doença, de sofrimento, vendo a singularidade das pessoas, verificando, né, e agindo de forma a entender, né, a história por trás, né, da doença, e com isso você consegue um atendimento mais humanizado. Como que nós podemos fazer isso? Primeiro, tendo uma visão ampliada, não só orgânica, né, mas levando em consideração outros fatores, né, no processo de adoecimento, inclusive fatores envolvendo afetos, questões sociais, né, a vida do sujeito. Então, é uma forma, né, é um modelo, é uma referência teórica onde eu vou ter uma visão, e isso vai ajudar no diagnóstico, né, e também no acolhimento da pessoa dentro do processo de saúde. E também a questão da qualificação do diálogo, né, a ampliação do diálogo, não só com o paciente, mas também entre os profissionais. A valorização do trabalho e do trabalhador. Eu acho que esse é um dos aspectos mais importantes, né, do processo de humanização, que é valorizar o trabalho de cada profissional dentro do ambiente de trabalho, incluindo aí todos os profissionais, né, da recepção ao médico, ao enfermeiro, aos agentes de saúde. Cada um tem a sua contribuição e cada um pode trazer dentro do processo de diagnóstico e tratamento a sua visão.
Uma outra questão é a educação permanente em saúde, né? É sempre estar qualificando as pessoas dentro do processo, né, nas suas atribuições e outras questões transversais relacionadas à saúde, para a produção de novos sentidos no fazer saúde e as novas experiências, né, que podem trazer mudanças significativas na relação com o paciente. Ok, pessoal? Neste vídeo nós vamos ficando por aqui. Até a próxima aula.